gostaria de fazer alguns registros também. Primeiro, como Vossa Excelência já fez, falar aqui sobre os prefeitos do Araguaia que nos visitaram hoje, aliás, por 2 dias estiveram na capital federal. Tivemos a oportunidade, Vossa Excelência também os acompanhou numa visita ao ministro Berzoini para resolver os problemas de telecomunicação naquela região. No dia de hoje, tivemos uma reunião importante com o ministro Eduardo Braga, ministro das Minas e Energia, porque também a região do Araguaia é uma região de uma nova fronteira agrícola, de um novo momento econômico que vivemos naquela região, e que a infraestrutura, tanto de comunicações, telecomunicações ou estrutura viária e também de energia, não consegue acompanhar o desenvolvimento acelerado daquela região. Então, nesses 2 dias, acompanhado pelo eminente deputado estadual Baiano Filho, que representa aquela região, que tem base eleitoral naquela região, acho que eram em torno de 18 prefeitos que estavam presentes, e só não vieram os 30 da região, porque a infraestrutura, a estrutura que nós podemos oferecer nos gabinetes ficam bastante apertados e as reuniões ficam um pouco conturbadas. Mas esses prefeitos que vieram, também liderados pelo Gaspar, que é prefeito de Confresa e que é presidente da Associação dos Municípios do Araguaia, AMA. Então, hoje saímos da reunião com o ministro Eduardo Braga, com a certeza do atendimento por parte do Ministério da reivindicação da questão da energia. O que se passa é que a concessionária daquela região, ela não tem conseguido atender a demanda, como já disse, e não consegue porque a linha de transmissão para aquela região, ela não tem a continuidade da ligação na sua parte norte, que já é com o estado do Pará. Então, as oscilações de energia na região é bastante grande e traz muitos problemas, vários problemas, da estabilidade da energia. Então, antes da ligação com o estado do Pará e antes da construção de uma linha de transmissão que deve ligar a cidade de Canarana a Paranatinga, de 270 quilômetros aproximadamente, que vai estabilizar essa região e mais no futuro, além da duplicação da rede atual que já está sendo feita pela concessionária, alguns outros quesitos como reguladores de tensão, estabilizadores vão ser montados na região. Mas a principal demanda desse momento é a construção de uma central termoelétrica a partir de óleo diesel, infelizmente não temos outra alternativa que não essa, para a estabilização da energia na região. Então, deve ser construída na cidade de Querência ou de Porto Alegre do Norte, dependendo das condições técnicas de cada uma das cidades, uma central, então, de em torno de 20 mil megawatts, que ficou acertado hoje, os técnicos ainda iriam levar na reunião do Conselho, do Ministério, no dia de hoje, para decidir, então, a construção dessa termoelétrica. Bom, se isso for feito, e acreditamos firmemente no compromisso que foi feito pelo nosso ministro e os seus secretários que lá estiveram nessa reunião, para que o Araguaia mato-grossense, então, que tenha as condições de desenvolvimento como tem as outras regiões, a região sul, o médio norte, o noroeste, o oeste do estado do Mato Grosso, que tem energia. Então, da parte da energia, acredito que estamos seguindo para equacionar o problema, e da parte das telecomunicações também, o ministro Berzoini assumiu o compromisso com a associação, com os prefeitos, com o deputado Baiano, que os acompanhava, no sentido de também resolver o problema da telefonia celular, da telefonia móvel, mas principalmente da internet naquela região. Todos nós sabemos que a internet hoje é uma coisa que não podemos viver sem ela, não temos mais condições de fazer desenvolvimento econômico sem a internet, da inclusão também da educação sem essa internet. Para os senhores terem uma ideia, no estado de Mato Grosso hoje, todas as notas fiscais da produção agrícola, quer seja do pequeno, médio, grande, já é eletrônica e deve ser eletrônica. A guia de transferência de animais, a GTA, há muitos anos também é feito de maneira eletrônica. Então, as propriedades rurais, independente de onde elas estejam ou nas cidades,
elas necessitam, precisam e têm como urgência o acesso à banda larga e também o sistema de transmissão. Caso contrário, nem a retirada dos produtos das fazendas, quer seja o pecuário, quer seja da agricultura, quer seja do extrativismo vegetal, também mineral, não pode ser feito sem as guias, sem as notas fiscais ali presentes. Então, senador Wellington, Vossa Excelência que acompanhou essas duas reuniões, assim como demandas, como eles têm também, da demanda da construção e da conclusão da BR-158 no Araguaia, ou pelo contorno, ou por meio da reserva indígena, conforme já está estabelecido. Também a construção da BR-242, a construção da BR-80, que são obras para aquela região, além das obras estaduais do governo do Estado que faz na região, também a presença do governo federal para que possamos ter ali o desenvolvimento naquela região. E, por último, estou seguindo aqui, senador Wellington, os 3 pontos que Vossa Excelência colocou no seu discurso, mas não poderia deixar de fazê-lo nesse momento. Também é o registro de que as obras de duplicação da rodovia entre Cuiabá e Rondonópolis, ou vice-versa, elas têm, nesse momento, uma situação bastante crítica e que precisa da atenção do governo. Ali passam milhares e milhares de caminhões, de carretas diariamente. Muitas pessoas, há poucos dias perdemos um amigo, o Enio Serafim, nessa rodovia, mas todos os dias ali morre gente porque é um trânsito infernal. Você gasta para fazer 200 quilômetros entre Cuiabá e Rondonópolis, às vezes gasta 6 horas, 7 horas de viagem devido ao trânsito e os acidentes que ocorrem. Então, o que está acontecendo? Ali tem duas empresas, a EMPA e a Sanches Tripolone, que têm a responsabilidade da construção desse trecho de 200 quilômetros da duplicação, porque o restante depois será feito pela concessionária, a Odebrecht, que ganhou, a Rota Oeste, que chama, que ganhou a concessão naquela região e tem a obrigação de fazer, então, a duplicação desde a divisa do Itiquira até a saída em Sinop para o norte. Mas o que acontece? Acontece que o país, como disse na semana passada, o país se encontra parado. O país, infelizmente, está de marcha ré na economia. E eu entendo que o governo, nesse momento, na crise econômica em que nós vivemos, tem a necessidade de fazer o superávit primário. Eu não estou discutindo que não deva fazer. Aliás, eu defendo que tem que ser feito. Não só esse superávit primário, mas criar as condições para que ele aconteça, com a mudança na legislação, algumas alterações de ajustes que já deveriam ter sido feitos há anos atrás, na questão da relação de trabalho, na questão dos seguros e outras coisas que nós vamos discutir ainda aqui no Senado Federal. Então, isso já deveria ter sido feito, mas não se fez quando tínhamos condições de fazer e teremos que fazê-lo agora, na época de crise. Muito bem. Já, se não bastasse o processo que nós vivemos com a operação chamada Lava Jato, aonde grandes empreiteiras brasileiras se veem envolvidos com o processo de ter que explicar na justiça com os empresários, os seus diretores que foram presos, se já não bastasse isso, e elas entram em recuperação judicial uma após a outra, dia após dia. Isso fez com que milhares de servidores ou de funcionários perdessem o seu emprego, perdessem aquilo que é de mais valioso, que é a coisa mais valiosa que um cidadão pode ter na vida dele, é o seu emprego. Não é viver de seguro-desemprego, não é viver de favores, de Bolsa Família, de outros programas sociais que temos, e não estou condenando os programas sociais, mas o maior direito, o direito fundamental do homem, é ele ganhar o seu salário com o seu suor e não depender de ninguém. Infelizmente,
essas empresas, como já citei, que estão despedindo milhares e milhares de pessoas com processos nas cidades onde isso tem acontecido, de uma profundidade que nós ainda, senador Wellington, nós ainda não conseguimos ver aonde isso vai chegar. Mas eu tenho certeza de uma coisa, vai piorar muito ainda antes de voltar a melhorar ou de voltar o crescimento do país. Mas essa é a parte da justiça, nós não podemos aqui nos miscuir, nos envolver nessa questão. Fez errado, paga pelo erro, tem que sofrer processo, investigação, portanto, é um processo que eu lamento profundamente que as empresas entrassem nisso, e como entraram, e os prejuízos são enormes para o país, né? São enormes para o país, não sei quando nós vamos recuperar isso. Mas a parte que sair lá da construção da estrada de Mato Grosso, da rodovia de Cuiabá a Rondonópolis, e que estou fazendo essa reflexão, não tem problema de lava-jato, não tem problema nenhum, só que elas sofrem outro processo, não é de lava-jato, é um processo pior que isso ainda, porque são empresas que prestaram serviços ao governo, e a exemplo das duas que citei mais, a Equipave, que também está na região, estou citando todas as três que estão ali, e a exemplo de uns 100 números de outras empresas pelo Brasil afora, não conseguem receber os recursos que colocaram na construção dessas rodovias. Isso é quebra de contrato, isso é calote, isso não pode acontecer. E o que está acontecendo nesse momento é que o governo quer fazer superávit primário, e como disse, sou favorável, defendo, tem que ser feito, que senão o preço que vamos pagar hoje, ele será muito maior no futuro. Mas essas empresas não podem sofrer como elas estão sofrendo nesse momento, quando o nosso ministro Levi fala, para tudo, segura tudo, não paga ninguém. Ora, não pode ser assim, não pode ser assim. As empresas que têm para receber, e segundo temos informação do DENIT, irão receber só no mês de maio. Ora, esses recursos que eles gastaram na construção, já gastaram em outubro, novembro, dezembro. Foram ao banco, tomaram recursos antecipados para manter a obra, manter os seus empregados, manter a compra de óleo diesel, pagar os fornecedores, pagar a comida, enfim, fazer o processo rodar. Agora não tem dinheiro para devolver para o banco. O que o banco faz quando você não paga uma prestação em dia? Ele te corta o crédito. Então, o que está acontecendo? Superávit primário em cima do passado, em cima daquilo que já foi gasto. Isso está errado. Isso, para você que está me ouvindo em casa, ou no rádio, ou me vendo na televisão, isso é a mesma coisa que alguém chegar em casa e dizer o seguinte para a família, olha, minha família, eu fiz alguns negócios errados, eu perdi dinheiro, ou até perdi o emprego, como esses cidadãos que estão aí, perdi o emprego e, portanto, eu preciso tomar uma atitude daqui para frente. Eu tenho que cortar gastos, eu tenho que aumentar a receita, alguém da família indo trabalhar, mas eu tenho que cumprir com as coisas que eu fiz no passado. Eu não posso simplesmente dizer, não vou pagar. Aliás, até pode, e acontece, mas aí a pessoa admite que quebrou. Eu admito, eu quebrei, e eu não tenho como pagar no passado. O que eu espero que não seja isso que aconteceu com o país. Eu espero que o ajuste fiscal, mais uma vez, que temos que fazer, ele seja daqui para frente, senador Wellington, e não daqui para trás. Porque essas três empresas que estão lá, eu conheço o quanto cada uma já trabalhou, sei o quanto cada uma tem para receber, e conheço a responsabilidade dos seus proprietários, dos seus empresários, que têm a responsabilidade com as cidades, com os municípios que ali venderam produtos para eles, que eles pudessem fazer essa duplicação. E nos avisaram, senador Wellington, vão paralisar as obras, se é que já não pararam. E serão mais de 1.000 funcionários mandados embora nesse trecho. Então, ministro Levi, presidente Dilma, o Executivo, eu gostaria de dizer, a minha preocupação é bastante grande pelas atitudes que estão sendo feitas. Se nós não quebramos,
Se nós somos um país que temos um mínimo de compostura sobre as nossas contas, por favor, ministro, libere os recursos para as empresas. O Mato Grosso não pode pagar o preço de ver uma obra desta parada. O Mato Grosso, aliás, não pode pagar o preço de não receber o FEX, 400 milhões de reais que lá temos. O Mato Grosso não pode pagar o preço de não ter as pontes construídas, as estradas construídas, com um pedido de financiamento, aliás, aprovado, aliás, assinado pelo Banco do Brasil, autorizado pelo governo, e agora a STN não assina, são 720 milhões de reais. Eu já disse aqui nessa tribuna, presidente Wellington, que temos companheiros fazendeiros, e aqui temos pessoas de Mato Grosso, sabe? Cai uma ponte, tem que dar uma volta de 100 quilômetros para chegar do outro lado do rio. Quanto isso encarece? Quer dizer, o estado que mais produz grão nesse país, o estado que mais contribui para a balança comercial brasileira, e eu não quero diminuir ninguém aqui, mas se disser o seguinte, soma tudo que se produziu no país, soma tudo que se vendeu para fora do país, o saldo da balança comercial dos últimos anos é o que o Mato Grosso produz. Claro, os outros também têm importância, não estou dizendo que não tem, mas para mostrar a importância desse estado e a forma como nós estamos sendo tratados. Esta é a minha revolta com o governo. Não é pelo ajuste fiscal. Não, vamos fazer ajuste fiscal, mas não podemos fazer ajuste fiscal em cima do que já foi comprometido, em cima do que já foi autorizado, em cima do que já foi medido, em cima daquilo que precisa ser pago. E eu estou aqui falando do estado de Mato Grosso. E tenho certeza que cada um dos senadores que aqui estão, se vierem a essa tribuna falar dos seus estados, nós vamos ver isso também. Hoje os prefeitos falaram para nós, eu tenho medo de começar alguma obra no meu município com recurso federal, porque não sei se os recursos federais vão chegar. Porque naquelas obras que nós iniciamos ali atrás, já estão atrasados. Ora, a empreiteira que está lá em Água Boa, como disse o prefeito Maurão hoje, é uma empreiteira pequena que está lá para fazer uma obra, ou que já fez uma obra, e se ele não receber, quebrou. É mais uma que vai despedir, mais 100, mais 200, mais, enfim, quantos empregados tem. Então, o caminho que nós estamos seguindo é um caminho muito ruim. É um caminho de quem está quebrado, é um caminho de quem não está bem, é um caminho de quem está negando as suas contas. Não, o país precisa fazer os ajustes, mas o país precisa manter os seus compromissos. O pessoal da Minha Casa Minha Vida, veja aqui o senador Wildo, que trabalha na área de construção civil. Muitas empresas entraram em dificuldade porque o governo atrasou em torno de 90, 95 dias o pagamento. Mesma coisa, senador Wellington. As empresas foram no banco, tomaram dinheiro emprestado, manteram os canteiros funcionando e o governo atrasou. Os bancos, vendo toda essa crise, a crise é econômica e a crise é política, vão lá e retiram os créditos que esses empreiteiros, esses construtores têm. O que vai sobrar? Demissão, recuperação judicial. Assim, senador Wellington, então, estão os caminhoneiros também. A mesma situação. O banco retirou os créditos dele, eles não conseguem faturar o suficiente e estão parando os caminhões. Cada caminhão, tem notícias lá de Rondonópolis, que cada caminhão, melhor dizendo, que estraga, cada caminhão que tem um problema, não está mais indo para a oficina para arrumar. Ele está indo para o pátio da companhia, da empresa transportadora, e está despedindo, está mandando embora o funcionário, porque ele não tem condições mais nem de arrumar o caminhão que ele está no dia a dia. Então, meus amigos, eu gostaria de deixar aqui registrado esse meu descontentamento, a minha preocupação com como as coisas estão sendo conduzidas e deixar mais uma vez claro, não sou contra fazer os ajustes. Aliás, o governo terá meu apoio para fazer os ajustes. Podemos discutir algumas coisas, mas o conceito está correto. Mas fazer superávit primário em cima do que já se comprometeu, em cima do que já se gastou, em cima do orçamento do ano passado, nananina não. Isso não pode, isso está errado e vai quebrar muita gente nesse país. Concedo uma parte à senadora Ângela Portela.
Eu gostaria de lhe parabenizar pelo seu pronunciamento, senador Blairo Maggi, e destacar aqui na sua fala a coerência política de Vossa Excelência. Obrigado. Coerência na sua vida pública, de homem público, como governador e como senador da República. Sempre com muita clareza, sempre com muita transparência, falando daquilo que pensa para o bem do nosso país. Sem dúvida nenhuma, como empresário que é, com essa visão sistêmica do nosso país. Mas gostaria também de destacar aqui, senador Blairo Maggi, que é muito importante que o Poder Legislativo dê um voto de confiança ao governo federal para que a gente possa fazer os ajustes necessários para que a nossa economia volte a crescer e o nosso país volte a gerar os empregos que todos nós, o senhor como empresário e senador, eu como professora e senadora, mas todos nós com essa grande responsabilidade de agirmos, de atuarmos, dentro das nossas atribuições para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Então, ao mesmo tempo em que destaco a coerência de Vossa Excelência na sua avaliação, digo também da importância deste Congresso Nacional contribuir para fazer as medidas necessárias, os avanços que o Poder Executivo precisa tomar, as medidas importantes para que o nosso país volte a gerar os empregos que todos nós precisamos, volte a crescer, a se desenvolver, a gerar empregos, como o senhor, Vossa Excelência, muito bem colocou aqui. Porque o que todo cidadão e toda cidadã quer é trabalhar e ganhar o seu sustento com o suor do seu trabalho digno. Mas a assistência social está prevista na Constituição. E nós temos, o poder público tem a obrigação constitucional de amparar aquelas famílias vulnerabilizadas pela pobreza e pela exclusão social. Daí a importância de um programa de transferência de renda como o Bolsa Família, que é tão importante para acolher, para o Estado brasileiro, dar o suporte mínimo para estas famílias vulneráveis, pobres, terem condição de viver dignamente. Então, gostaria de parabenizar por sua coerência e destacar a importância dos programas sociais e das medidas necessárias para o nosso país voltar a crescer, a se desenvolver. Muito obrigada, senhor presidente, pelo aparte, senhor senador Blairo Maggi. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Ângela Portela. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo aparte. Só deixando registrado também que fiz aqui um elogio aos programas sociais. Eu não sou contra os programas sociais de maneira nenhuma. Eles são o fusível, são a garantia dessa transição que nós estamos fazendo. A Vossa Excelência tem toda a razão. A minha preocupação, senadora Ângela, é que o mesmo remédio que cura, ele mata. Quer dizer, se a dosagem não for correta, ele destrói o organismo. E a minha chamada de atenção ao governo é da intensidade como as coisas estão sendo feitas, e não da forma ou da maneira como tem que ser feita. Ela está correta, tem que ser feito, não tem jeito. Em caso de apertar, tem que apertar o cinto mesmo. Agora, nós não podemos deixar com que os setores que prestaram serviço ao governo, e também as prefeituras, os estados, todo mundo que tem a receber, eles têm os compromissos pela frente. É isso que eu quero dizer. Não vamos matar a vaca por causa do carrapato, tá certo? A gente tem que... O senador Wellington aqui é veterinário e conhece bem essa história, né? Não adianta querer, para derrotar o carrapato, matar a vaca. Não, tem que tirar o carrapato sem matar a vaca. Então, fica aqui meu agradecimento à senadora Ângela Portela pelo aparte, e é um assunto que nós podemos falar aqui 3, 4 dias, e cada um tem suas opiniões diferentes. Mas uma coisa é certa, o governo pode contar comigo para fazer os ajustes que têm que ser feitos. Agora, eu também não deixarei de pontuar aquilo que acho que não está sendo feito da forma correta. Muito obrigado.